No Kinea em Destaque de hoje, vamos atualizá-los dos fundos listados da Kinea e também falar sobre a volatilidade da cota no mercado secundário observada nos últimos meses. Me chamo Arthur, sou do time de relacionamento com investidores dos fundos listados aqui da Kinea e esse é mais um Kinea em Destaque. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, a gente vai falar aqui de forma detalhada sobre o mercado, sobre cada um aqui dos nossos fundos. Então, caso você queira ver a explicação de algum fundo em específico, a gente vai deixar a marcação aqui no vídeo. O mês de novembro foi mais um mês marcado por uma desvalorização no índice de fundos imobiliários da B3, o IFIX. Até o fechamento do mês, esse índice apresentava uma desvalorização de 5,26% no ano e também teve uma variação negativa de 2,11% no mês de novembro. Quando olhamos para a relação entre o IFIX e os juros futuros, percebemos que há uma correlação negativa entre esses dois índices. O que é que isso quer dizer? Na prática, quando um está subindo, o outro tende a cair. Então, quando os juros futuros sobem, o índice de fundos imobiliários ele tende a ter uma variação negativa, conforme está demonstrado nesse gráfico aqui que está aparecendo na tela. No ano de 2024, a taxa pré de 12 meses, que é quanto o mercado precifica a Selic em 12 meses à frente, subiu de 9,90% ao ano no início do ano para 14,4% no fechamento do mês de novembro, o que causou uma queda no IFIX e também em ativos de risco em geral. Essa elevação nos juros futuros é explicada principalmente pelas discussões fiscais no país. Para mais detalhes sobre isso, pedimos que verifique a live ou então o vídeo mensal dos nossos fundos multimercados. Dessa forma, a volatilidade observada nos últimos meses não é algo específico aos fundos imobiliários da Kinea, mas sim dos fundos do mercado como um todo. Destacamos que os portfólios dos nossos fundos permanecem saudáveis, portanto, as recentes quedas podem representar, eventualmente, oportunidades para aquisições de cotas no mercado secundário. No caso dos fundos de crédito, e aqui eu estou falando dos fundos imobiliários de CRI, dos nossos FIAGROS e também fundos de infraestrutura, não tivemos nenhum problema de crédito nas carteiras, que permanecem 100% adimplentes e saudáveis em dia com as suas obrigações. Esses fundos devem, inclusive, se beneficiar desse momento de taxa Selic mais alta e também, possivelmente, uma inflação mais alta no ano de 2025, uma vez que eles são indexados ou ao CDI ou ao IPCA. Então, eles podem, inclusive, ter uma elevação nos seus rendimentos para o ano que vem. Gostaríamos de dar um destaque especial nesse vídeo para os nossos fundos agro, especialmente o KNCA11, nosso primeiro FIAGRO, que teve uma desvalorização maior nas suas cotas durante o mês de novembro. Conforme temos falado nos últimos relatórios gerenciais desse fundo, temos acompanhado de perto as notícias envolvendo o setor agro. Porém, o fundo não possui na sua carteira nenhuma empresa com problema de crédito ou em recuperação judicial. Com a recente queda nas cotas do KNCA no mercado secundário e considerando as expectativas tanto de inflação quanto de CDI para o ano que vem embutidas nos preços do mercado, quando a gente considera o preço da cota do fundo no fechamento do dia 5 de dezembro, de aproximadamente R$ 80,50 por cota, isso pode representar um dividend yield para o ano de 2025 que pode chegar até 20% ao ano, conforme aqui a tabela de sensibilidade que está aparecendo na tela e que foi divulgada no nosso último relatório gerencial do fundo. Ainda sobre o KNCA, no último mês tivemos uma boa notícia aqui no fundo, que também foi divulgada no relatório. Ocorreu a conclusão da aquisição da SBA, uma companhia que nós possuímos créditos aqui no portfólio do KNCA, pelo grupo Zilor. Essa venda faz com que o fundo tenha um ganho extraordinário que deve ser apurado ainda no mês de dezembro de 2024, devido a uma cláusula embutida na estruturação da operação que previa um prêmio em caso de venda da companhia. Lembrando que essa foi uma operação originada pela Kinea e, para mais detalhes sobre esse assunto, pedimos para os investidores que acompanhem o relatório gerencial do KNCA. Agora, saindo dos fundos de crédito
e indo para os fundos de tijolo, que são aqueles que investem em imóveis diretamente, como é o caso aqui, principalmente do KNRI11 e do CORE11, esses fundos continuam ali tendo bons patamares de vacância e o mercado real continua bastante aquecido. Então não tivemos alterações em rendimentos e hoje, quando a gente olha para a precificação desses fundos no mercado secundário, por exemplo, o KNRI, que é um dos fundos mais antigos aqui da Kinea, está negociando em um dos maiores patamares de dividend yield histórico desse fundo, acima de 9% ao ano, conforme demonstrado aqui no gráfico que está aparecendo na tela. Já para o CORE11, considerando o patamar atual de rendimentos de 1,25 por cota por mês até dezembro de 2025, isso representa, no preço da cota atual desse fundo no mercado secundário, um dividend yield esperado para os próximos 12 meses superior a 19% ao ano, um patamar também bastante elevado. Falando agora dos nossos fundos com mandato mais amplo de alocação ou que podem alocar também em cotas de outros fundos imobiliários, começando pelo KNHF11, nosso fundo imobiliário multiestratégia, ele está negociando hoje com um desconto em relação à sua cota patrimonial de aproximadamente 18%. Esse é um patamar que achamos bastante significativo, uma vez que, por mais que ele seja um fundo imobiliário multiestratégia, ele tem uma alocação de aproximadamente 60% do seu patrimônio em CRIs diretamente. Então, que também se beneficia dessa dinâmica de expectativa de Selic para cima em 2025 e também de uma inflação mais elevada. Além das posições em CRIs diretamente, o KNHF também tem posições em cotas de outros fundos imobiliários de CRI. E quando olhamos hoje para o rendimento que o fundo tem distribuído nos últimos meses e que se encontra no guidance do nosso relatório gerencial de 0,90 por cota por mês, isso representa um dividend yield na casa de 13,7% ao ano. Isso sem considerar o upside potencial na cota do mercado secundário, dado o desconto que o fundo tem negociado. No caso do CAFOF 11, nosso fundo de fundos imobiliários, então que pode investir em cotas de outros fundos, esse é um fundo que está negociando com um duplo desconto, ou seja, o desconto que ele negocia em relação à sua cota patrimonial, mais o desconto que os fundos imobiliários que estão na carteira do CAFOF negociam em relação às suas respectivas cotas patrimoniais, total superior a 30%, o que representa um upside potencial, considerando que todos voltem a negociar no valor patrimonial, superior a 40%, sem considerar o dividend yield anualizado do fundo superior a 12% ao ano, o que também acreditamos ser um patamar bastante elevado. Agora que já falamos de todas as nossas estratégias e de alguns fundos em específico, é comum que o investidor se pergunte: tem algo acontecendo com os fundos? Olhando para o preço da cota no mercado secundário. Porém, uma vez que o preço da cota no mercado secundário é definida de acordo com a oferta e demanda entre os investidores, em alguns momentos, como o momento atual, na nossa opinião, há um descasamento entre os fundamentos dos fundos e o preço das cotas no mercado secundário. A nossa ideia com esse vídeo é passar para os investidores que não tem nada de errado acontecendo com os fundos que justifique essas quedas nas cotações do mercado secundário. Então, a pergunta que fica é: se em momentos como esse, em que o valor da cota descasa dos fundamentos do fundo, será se é o melhor momento para o investidor pensar em vender uma posição? Uma outra pergunta que é comum de ser feita pelos investidores é: até quando vai essa queda? E de verdade, ninguém consegue responder com exatidão, justamente porque o preço das cotas dos fundos no mercado secundário é definido de acordo com a oferta e demanda entre os investidores. Porém, um recado que vale passar é que já vimos isso acontecendo em outros momentos de ciclos de mercado e que em períodos depois os fundos voltaram a negociar nos seus valores patrimoniais. No mês de novembro, também tivemos algumas novidades relacionadas ao início de negociações de novos fundos listados da Kinea no mercado secundário. O primeiro deles, o CADOL 11, nosso FIAGRO indexado ao dólar, teve o início das suas negociações no dia 25 de novembro. Lembrando que, por ser um fundo indexado ao dólar, ele se beneficiou dessa recente alta observada
na moeda norte-americana e encerrou o mês de novembro já com uma cota patrimonial próxima a R$ 110 por cota. Além disso, tivemos também o início das negociações do KNDI11, nosso fundo de infraestrutura indexado ao CDI, que concluiu a sua oferta no mês de novembro com uma captação total de R$ 400 milhões e começou a negociar no mercado secundário no dia 28 de novembro. Para saber mais sobre o fundo, pedimos que acompanhe o vídeo gravado pelo Aymar Almeida, sócio responsável pela área de infraestrutura da Kinea, assim como o primeiro relatório gerencial que já foi divulgado e está disponível no nosso site. Ainda em novembro, tivemos o encerramento da primeira série da 11ª emissão de cotas do KNCR11, nosso fundo de CRI High Grade indexado ao CDI. A captação total até essa fase da oferta ficou em R$ 705 milhões. Estamos dedicados na alocação dos recursos captados até essa etapa da oferta, que se encontra agora na segunda série de liquidação diária realizada através do Itaú. Lembrando que o KNCR, por ser um fundo indexado ao CDI, ele se beneficia desse momento de elevação na taxa Selic e também tem boas perspectivas quando falamos de expectativa de aumento de rendimento para o ano de 2025. De novidades, no mês de novembro tivemos o lançamento do Kinea Prime Residencial, o KPMR11, um fundo imobiliário destinado ao desenvolvimento de um projeto residencial de alto padrão no bairro do Paraíso, em São Paulo, muito próximo ao Parque Ibirapuera. Esse é um fundo com prazo determinado, focado em ganho de capital e não terá negociação da cota no mercado secundário, uma vez que o fundo terá lock-up. Para saber mais sobre ele, pedimos que acompanhe a live que realizamos no dia 5 de dezembro, que se encontra disponível no nosso canal do YouTube. Como esse é o último Kinea em Destaque do ano de 2024, gostaríamos de desejar boas festas a todos os investidores, clientes e parceiros e também agradecer pela confiança depositada no nosso trabalho de gestão. Pedimos que se inscreva no canal, acompanhe a Kinea nas redes sociais e acesse a nossa comunidade do WhatsApp. Todos os links estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.